Bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2. Nessa aula a gente vai falar sobre progressão aritmética e se preparem para a dedicação ser para um dos maiores gênios que a matemática já teve, talvez o maior, considerado por algumas pessoas como o maior. Então prepare o seu material e vamos para mais uma aula. Bom, progressões aritméticas, né? Vamos imaginar que a gente tem uma sequência de números. Se cada termo é feito a partir do segundo, se cada termo a partir do segundo é a soma do antecessor com uma constante R, então é uma progressão aritmética. É mais, parece um tanto quanto complicado, mas eu vou simplificar. A gente tem uma sequência. E se a gente pega o número anterior, se a gente escolhe um número, se a gente pega o número anterior a esse número e soma uma constante R, e essa constante R somada ao número anterior vai fazer o meu próximo número, e isso é verdade para todos os números da minha sequência, então a gente tem uma progressão aritmética. Vamos trazer para a realidade, tá? 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem uma progressão aritmética em que a constante R é 1. Então, o 2 ele é formado por 1 mais 1. O 3 vai ser formado por 2 mais 1. O 4 vai ser formado por 3 mais 1. O 5 vai ser formado por 4 mais 1. 1, 3, 5, 7. O meu R agora é 2. Eu tenho o 3, ele vai ser formado por 1 mais 2. Ou seja, cada termo, nesse caso, o meu termo é o 3. A partir do segundo, é a soma do seu antecessor com uma constante R. Então, 1 mais 2 vai formar o 3. O 5, a partir do segundo, 3 mais uma constante R, que é 2, vai formar o meu 5. E isso a gente pode formar toda a nossa sequência. Nesse caso, a gente tem como exemplo, para você descobrir o número da sua progressão aritmética, você vai ter o anterior. O número que você quer descobrir é igual ao anterior mais R. Então, para você descobrir qualquer termo, você pega o termo anterior a esse termo que você quer descobrir e soma a constante R. E como que você descobre, por exemplo, um número da sua constante tendo qualquer número dessa constante tendo algum outro número, tá? Qualquer termo, no caso. Vamos pensar na sequência 1, 3, 5, 7. A gente quer descobrir o quarto termo, que nesse caso é o 7, e a gente tem o segundo termo, que nesse caso é o 3. Então a gente vai ter o 3, que é o segundo termo. A gente vai ter 4 menos 2 vezes 2, que é essa nossa constante que cada número forma outro número. Então a gente vai ter 3 mais 4, que é 7. Nesse caso, representado que eu acabei de dizer por AN igual a AP mais N menos P vezes R. E se a gente quiser descobrir qualquer valor da minha progressão aritmética, a gente pode aplicar o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos que tem dividido por 2. A gente vai ver uma aplicação disso na vida real. E como que a gente faz para encontrar qualquer termo de uma PA? Mais uma vez, a gente pega o termo que a gente quer encontrar, nesse caso a n, pega um dos termos que a gente tem, subtrai qual termo que é, então, mesmo que o quinto termo ele tenha o valor de 1000 e o terceiro termo tenha o valor de 500, eu vou subtrair o 5 menos 3, por exemplo. Então, vai ser o valor dos meus termos, certo? E multiplicado pela minha constante, que é o que vai construir a minha sequência. Nesse caso, provavelmente vai ser 250, né? Constante, dando um exemplo. A soma de todos os termos é o primeiro termo mais o último termo, vezes a quantidade de termos divididos por 2. E se a gente quer descobrir qual que é o termo do meio da minha progressão aritmética, quando a gente tem valores ímpares, a gente vai ter 1 mais o número de termos dividido por 2. Se você quiser descobrir o valor desse termo, por exemplo, você pode utilizar essa fórmula de encontrar qualquer termo de uma progressão aritmética. Então vamos lá. Um exemplo de progressão aritmética com 10 termos, que é essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é uma progressão aritmética, em que o meu R, a minha constante, é 1.
a minha quantidade de termos é 10. Então, se eu quero encontrar o último termo com base em qualquer termo de uma PA, eu vou aplicar aquela minha fórmula do AN igual a AP mais N menos P vezes R. Então, eu quero encontrar o último termo, que é a 10, o décimo termo. E eu tenho o quinto termo. Nesse caso, vai ser o 5. Então, eu vou utilizar o termo que eu quero encontrar, ele vai ser igual ao termo que eu tenho, mais a posição desse termo, nesse caso 10 menos o 5, vezes o 1, que é o meu R, que é o que está a razão de crescimento da minha progressão aritmética. Então, eu vou ter que o meu décimo termo é 5 mais 5, que é 10. E para eu somar todos esses valores, eu posso utilizar essa outra fórmula, que é A1 mais AN vezes N dividido por 2, então o primeiro termo mais o último termo, vezes o número de termos dividido por 2. Então o primeiro termo é 1, o último é 10, vezes a quantidade de termos, nesse caso 10 também, dividido por 2. A soma nesse caso é 55. Vamos observar um outro exemplo. Agora as minhas razões. A minha razão ainda é 1, mas eu adicionei um outro termo, um termo a mais na minha sequência, que é o 11. E a gente pode observar que a gente ainda assim consegue encontrar o 11 com base na minha posição 5. O que a gente vai mudar vai ser o termo. Esse vai ser o 11º termo. E a gente, como a gente quer encontrar o 11º termo, a gente vai mudar esse valor na nossa fórmula. A soma de todos os termos, nesse caso, vai ser 66. E como é uma quantidade ímpar de termos, a gente pode aplicar essa fórmula para encontrar o termo médio da minha PA. Nesse caso, 1 mais n dividido por 2. Então, 1 mais 11 dividido por 2, que vai dar 6. Então, o termo do meio da minha progressão aritmética, nesse caso, é o 6. Nesse caso, o sexto termo, né? Poderia ser, digamos, qualquer outro valor aqui. Só calhou do número, o valor do termo ser igual ao do número que é representado por ele. Vamos observar outra agora, que cresce com uma razão de 4, com a constante valendo 4. A quantidade de termos nesse caso é 6. Então, a gente tem que a nossa progressão aritmética é 1, mais 5, mais 9, mais 13, mais 17, mais 21. E para encontrar o último termo, que nesse caso é o sexto termo, utilizando o segundo, que nesse caso é o 5, eu vou dizer que o sexto termo ele é igual ao segundo termo, mais 6 menos 2, que é a posição do termo, vezes 4. Então, a gente vai ter que a 6 é igual a 5, mais 16, que é 21, que é exatamente o meu sexto termo. E para somar todos os termos, a gente vai pegar o primeiro termo mais o último termo, vezes a quantidade de termos que a gente tem dividido por 2. 1 mais 21, vezes 6, dividido por 2, que nesse caso a soma dá 66. Mais um exemplo, a gente tem 1, 3, 5, 7, 9, um crescimento de constante 2, e a quantidade de termos é 5 nesse caso. O último termo, com base de uma progressão aritmética, que nesse caso vai ser o 9, tendo somente o primeiro termo, vai ser A1 mais 5 menos 1 vezes 2. 1 mais 8 vai dar 9. A soma de todos os termos dessa progressão aritmética é 25. Nesse momento, eu convido você a realmente utilizar essa fórmula, tá? E realmente aplicar esses exemplos que eu estou dando para conseguir entender o que eu estou dizendo e como que você aplica isso. E como é uma quantidade ímpar de termos, a gente vai ter que o terceiro termo está bem no meio da minha progressão aritmética. E vamos dar um exemplo mais prático de tudo isso. Vamos dizer que você é um aluno e o seu professor ele pede para que você some todos os números de 1 até 100. Aí eu pergunto para você o que você faria nesse caso. Você provavelmente iria somar, né? 1 mais 2 dá 3. Aí 3 mais 3 dá 6. Aí 6 mais 4 vai dar 10. 10 mais 5 vai dar 15. 15 mais 6 vai dar 21. 21 mais 7 vai dar 28. E assim por diante. Tá.
Mas e se você pensasse fora da caixa, em vez de somar os primeiros termos, você somasse o primeiro termo com o último termo? Então, você deve perceber que 1 mais 100 é igual a 101. 2 mais 99 é igual a 101. 3 mais 98 também é igual a 101. 97 mais 4 também é igual a 101. 96 mais 5 também é igual a 101. Então, se a gente somar todos os valores, até 100, todos os valores que a gente precisa, se a gente somar todos esses 101 que a gente vai formar, ou seja, do 1 mais 100 até o 100 mais 1, a gente vai ter a soma da nossa progressão aritmética nesse caso, a soma de 1 até 100, só que duas vezes. Porque a gente vai percorrer metade do caminho, e depois que vai ser, por exemplo, 50 mais 50, 51 mais 50, e a gente vai percorrer a outra parte do caminho, que é voltando, né? Até encontrar 100 mais 1. Então, como que a gente faz? A gente tem que 100 vezes 101, que é você somar todos esses valores, certo? Todos esses 101 e dividido por 2 é igual a 5.050. E se a gente aplicar a nossa fórmula da progressão aritmética? Será que vai dar certo? Então, 1, que é o primeiro termo, mais 100, que é o último termo da minha progressão, vezes 100, que é a quantidade de termos, dividido por 2. Isso dá 5.050. É a mesma forma. Então, e foi nisso que Gauss pensou quando ele tinha somente quando ele era muito novo. Carl Friedrich Gauss, nesse caso. Ele é considerado o príncipe dos matemáticos e, junto com Newton e Arquimedes, ele integra o triunvirato supremo da matemática. Ele teve uma infância muito humilde. Ele era filho de trabalhador braçal. E ele só conseguiu estudar e ser um grande matemático porque todos os seus estudos, desde os 14 anos de idade, foi financiado pelo Duque de Brunswick. E aos 21 anos ele se doutorou pela Universidade de Helmstedt. Ele é alemão. Então, Gauss, por diversos problemas que ele resolveu, por exemplo, ele é considerado o príncipe dos matemáticos, e ele conseguiu, inclusive, demonstrar e utilizar conceitos relacionados a progressões aritméticas quando ele era uma criança, resolvendo exatamente esse problema da contagem de 1 até 100. Sobre a aula de hoje é tudo isso. Muito obrigado. Fique à vontade para me chamar no WhatsApp para tirar qualquer dúvida. O link para o nosso drive é esse. E tenham ótimos estudos.